Imagine que você está em uma ilha deserta com US$ 1 bilhão em notas de 100. Parabéns, você é o náufrago mais rico da história. E o mais azarado também. Porque naquele exato momento, aquele papel vale menos que uma folha de bananeira seca. O dinheiro, essa coisa que controla o seu sono, o seu trabalho e os seus sonhos, é, na verdade, a maior alucinação coletiva da humanidade. Se amanhã de manhã todos nós decidíssemos que o papel moeda não passa de papel colorido, a economia global simplesmente evaporaria em segundos. Mas como chegamos a esse ponto? Como algo que não podemos comer, vestir ou usar para nos abrigar se tornou a força mais poderosa do planeta? Você sabia que o seu salário tem esse nome porque um dia soldados romanos eram pagos literalmente com pedras de sal? Ou que na China antiga, se você fosse pego falsificando um pedaço de papel que dizia valer ouro, a punição era... Bem, digamos que você não teria uma segunda chance para tentar de novo? Seja bem-vindo ao canal A História das Coisas. Hoje, vamos mergulhar na jornada épica de como saímos de trocar vacas por machados até os códigos invisíveis que governam o mundo moderno. Prepare-se porque a história do dinheiro é muito mais estranha, perigosa e, acredite, muito mais engraçada do que você imagina. Se você quer entender como o mundo realmente funciona, você está no lugar certo. Para entender o dinheiro, precisamos voltar 10 mil anos no tempo. Imagine um mundo sem bancos, sem cartões e, claro, sem Wi-Fi. Se você queria algo, você tinha que trocar. Isso é o que chamamos de escambo. No papel parece simples. Eu te dou meu trigo, você me dá sua cabra. Mas na vida real, o escambo era um pesadelo logístico, digno de um filme de comédia pastelão. Imagine que você é um mestre em fabricar sandálias de couro na Mesopotâmia antiga. Você trabalhou o dia todo, está com uma fome terrível e quer comer um peixe suculento. Você pega o seu melhor par de sandálias e vai até o pescador. O problema? O pescador já tem sandálias novas. O que ele realmente quer é um machado de bronze para consertar o barco. Agora, você tem um problema gigante. Você precisa sair pela vila procurando alguém que queira sandálias, tenha um machado de bronze sobrando e que, por um milagre do destino, aceite trocar esse machado pelo peixe do pescador para que finalmente você possa jantar. Os historiadores chamam isso de dupla coincidência de desejos. Se os desejos de duas pessoas não batessem perfeitamente no mesmo momento e lugar, o comércio simplesmente não acontecia. E tem mais. Como você troca meia vaca por um punhado de maçãs? Você não pode cortar a vaca ao meio e esperar que ela continue sendo útil para o dono original. O escambo não tinha escala, não tinha divisibilidade e, honestamente, era cansativo demais. Foi nesse caos absoluto que a humanidade teve um estalo de genialidade. E se a gente usasse algo que todo mundo quer, o tempo todo, como um intermediário? Surgiram então as mercadorias moeda. E aqui a criatividade humana não teve limites. Na Etiópia e em partes da Europa, o sal era o rei. O sal era valioso porque conservava a comida em um mundo sem geladeiras. Era tão essencial que os soldados romanos recebiam parte do pagamento em sal, o salarium. Sim, toda vez que você recebe seu salário hoje, você está carregando uma herança linguística de soldados que carregavam pedras de sal nas costas. Mas o sal não era o único. Na China e na África, usavam-se as conchas cowrie. Elas eram pequenas, bonitas e impossíveis de falsificar. Nas Américas, o cacau era a moeda de troca. Imagine só, você podia literalmente beber o seu dinheiro em um chocolate quente se estivesse em um dia ruim. Mas as mercadorias moeda tinham defeitos graves. O sal derretia na chuva, o cacau apodrecia, as vacas morriam. A humanidade precisava de algo que durasse para sempre, que fosse fácil de carregar e difícil de encontrar na natureza. E foi aí que o metal entrou em cena para mudar a história para sempre. Por volta do ano 600 a.C., no pequeno mas rico reino da Lídia, onde hoje fica a Turquia, o rei Alíates teve uma ideia que moldaria os próximos 2.600 anos. Ele pegou pedaços de eletro, uma liga natural de ouro e prata, e carimbou cada um com um selo real, geralmente a cabeça de um leão. Isso foi uma revolução total. Antes disso, se você pagasse alguém com um pedaço de ouro, o vendedor tinha que pegar uma balança, testar a pureza do metal e negociar o peso.
Era lento e cheio de golpes. Com a moeda carimbada, o selo do rei garantia: eu atesto que este pedaço de metal tem este peso e esta pureza. Se o rei disse que vale, está falado. O comércio explodiu. As pessoas podiam comprar e vender em segundos. Mas, como você já deve imaginar, onde existe dinheiro, existe alguém tentando trapacear. Logo surgiram os raspadores de moedas. Eles pegavam as moedas de ouro puro e raspavam as bordinhas bem devagar, acumulando o pó de ouro para fundir novas moedas ilegalmente. O governo percebeu e começou a fazer ranhuras nas bordas das moedas. Aquelas serrilhas que você sente até hoje na moeda de R$1 ou de 50 centavos. Aquilo não é decoração, é uma tecnologia de segurança milenar para garantir que ninguém comeu as beiradas do seu dinheiro. Conforme os impérios cresciam, as moedas se tornavam um problema de peso. Imagine que você é um mercador chinês na dinastia Tang e quer comprar uma carga inteira de seda. Você precisaria de carroças cheias de moedas de ferro ou cobre, que eram pesadas e atraíam ladrões. A solução chinesa foi brilhante e perigosa: o dinheiro voador. Os mercadores começaram a deixar suas moedas pesadas com depositários de confiança e recebiam em troca um recibo de papel. Esse papel era uma promessa. Quem apresentar este papel receberá o valor correspondente em metal. As pessoas perceberam que era muito mais fácil trocar os papéis do que buscar o metal. O papel começou a circular como dinheiro. Quando o explorador Marco Polo chegou na China séculos depois e viu as pessoas trocando pedaços de casca de árvore impressos por mercadorias valiosas, ele escreveu em seus diários que o grande Khan tinha descoberto o segredo da alquimia: transformar papel em ouro. Na Europa, a ideia demorou a pegar porque ninguém confiava em papel. Foi só com o surgimento dos bancos na Itália, durante o Renascimento, que a coisa mudou. Os banqueiros ficavam em bancos de madeira nas praças das cidades. Se um banqueiro emitisse mais recibos do que tinha de ouro e as pessoas descobrissem, elas iam até lá e quebravam o banco dele fisicamente. Em italiano, bancarrota. Daí vem o termo bancarrota ou falência. A história deu um salto gigante quando os governos assumiram o controle total da impressão desse papel. Por muito tempo, existiu o chamado padrão ouro. Isso significava que, para cada nota de dinheiro circulando, o Banco Central do país tinha que ter uma barra de ouro guardada em um cofre forte. Você podia, teoricamente, ir ao banco e trocar sua nota por ouro real. Mas em 1971, o presidente americano Richard Nixon acabou com isso para o dólar e o resto do mundo seguiu o caminho. O dinheiro se tornou fiduciário, da palavra latina fiducia, que significa confiança. Hoje, o dinheiro não vale nada por si só. Ele vale porque o governo diz que vale, e porque você confia que o dono do supermercado vai aceitá-lo em troca de comida. É um contrato social invisível que mantém a civilização de pé. E agora chegamos ao capítulo mais louco dessa história: a era digital. Se você olhar para o dinheiro do mundo hoje, menos de 10% dele existe fisicamente em notas e moedas. O resto são apenas números piscando em servidores de bancos. Quando você faz um Pix, nenhum caminhão de dinheiro sai de um banco para o outro. É apenas um computador avisando o outro computador para mudar um saldo. Estamos voltando, de certa forma, ao conceito de dinheiro voador dos chineses, mas na velocidade da luz. E no meio disso, surgiu o Bitcoin e as criptomoedas. A ideia aqui é radical. E se a gente não precisasse confiar em um governo ou em um banco? E se a confiança pudesse ser garantida pela matemática e por milhares de computadores ao redor do mundo? O Bitcoin tenta ser o ouro digital, limitado e impossível de falsificar, removendo o selo do rei da jogada. É a evolução final de uma jornada que começou com uma concha na praia e agora vive em códigos criptografados que ninguém pode tocar. Desde uma pedra de sal até um código no seu celular, a história do dinheiro é, na verdade, a história da nossa capacidade de colaborar uns com os outros. Sem essa confiança mútua, o papel na sua mão volta a ser apenas papel e o número na tela volta a ser apenas luz. Se você achou fascinante entender como algo tão comum no seu dia a dia tem raízes tão profundas e malucas, não esqueça de deixar o seu selo do rei aqui embaixo. Curta
curta o vídeo e se inscreva no canal A História das Coisas. Comente aqui qual dessas fases do dinheiro você achou a mais bizarra. Você trocaria seu salário por chocolate ou sal? Eu adoraria saber. Afinal, entender o passado é a única forma de não ser pego de surpresa pelo futuro. Até a próxima!